Fala, meus camaradas, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, voltamos, né? O pessoal pediu bastante e estamos voltando com a aula 7 da filosofia clínica, tópico 3, sensorial e abstrato. Abstrato sensorial. Quase não está saindo, tanto tempo que a gente está parado com a filosofia clínica, mas estamos voltando, tá? Então, quem está caindo de paraquedas agora, o que esse cara está falando de filosofia clínica? Então, está aqui no card aparecendo para vocês, dá uma conferida. Tem aí o que é filosofia clínica, para que serve, o que é uma pós-graduação, uma especialização, né? Então, tem muita coisa interessante. E tem aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é de hoje, certo? Então, confira, tá? E muito bom a filosofia clínica, porque tem muita gente do RH, tem gente, psicopedagogos, pessoas que trabalham, né? Professores também, advogados, pessoas que trabalham com o público, né? E quer ter psicanalistas, tem gente da psiquiatria também, médicos. Então, tem muita gente fazendo, porque é um entendimento com o outro, tá? Então, a filosofia clínica ela é muito interessante, ela tem tópicos que são maravilhosos. Então, se você gosta, se você ama a pessoa, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que você ama, que você admira, que você gosta, tá? Para que ela se sinta bem, tá? Então, tenha uma noção, tá? Enfim, certo? E também, quem quiser ajudar, pode no Apoia-se Clever Cavalcante ou no nosso Pix, que está aparecendo aqui, clevercamarada@gmail.com. E também siga-nos nas redes sociais, clever.cavalcante, nosso Instagram, no nosso Twitter, Clever Cavalcante, com temudo, ou no Facebook, Clever Cavalcante ou Camarada. Então, também estamos no Spotify, certo? Com Acorde e Lute, tá? Tem alguns temas lá bacana também, certo? Também tem algumas coisas da filosofia clínica, enfim. Então, estamos aí para que possamos ajudar, né? Para que a gente possa ajudar muita gente, tá? Então, vamos lá. Tópico 3 da filosofia clínica, sensorial e abstrato sensorial, né? Refere-se diretamente ao que está relacionado aos sentidos e aos dados, né? Proprioceptivos, tá certo? Que são isso, tá? O que é isso? Percepções, impressões e, né, constitui a experiência, certo, da pessoa, ok? Certo? Proprioceptivos. Percepções e impressões que a pessoa tem ali, certo, do que envolve ela. Lógico, constitui a sua experiência. Tá? Segundo Pachter, né, o Russell, né, chama de dados sensoriais, o que se aproxima de simples ideias do sentido. No tópico 3, o filósofo clínico observa como está a pessoa quanto ao assunto imediato. Lembrando que assunto imediato é aquilo que faz o partilhante, né, ir, né, de encontro ao filósofo clínico, né, ele procurar uma ajuda, tá certo? Ao dado padronizado e ao dado atualizado. Se mais sensorial, certo? No sentido, né, que ele está vivenciando, tá? Mais próximo aos dados do sentido. Então, ser mais sensorial ou ser mais sentido. Então, vamos chegar lá. Ou mais também abstrata. No sentido de estar vivenciando mais distante dos dados dos sentidos, né, em ideias complexas, tá? Conceitos que derivam dos sentidos, como é possível perceber apenas pelo nome do tópico? É ele bipartido, ou seja, né, que é dividir aí, né, dividido em duas partes. Se for em duas partes, porque não estão separados em tópicos diferentes. Ao analisar alguns filósofos como Hume, Locke, Berkeley, Kant, né, percebe-se que um ali depende do outro, tá? Porque esses tópicos são somente uma interdependência, então eles dependem um do outro para que possa ali ser, né, a gente ter essa análise do partilhante. Para entender melhor, eu vou mostrar aqui uma maneira, tá, como a gente utiliza, para que você possa entender. Tá? O sensorial está alimentando a outra parte do tópico, que é as abstrações.
O sensorial, como a gente já citou, a gente retiramos o que houve ali na historicidade do partilhante, lembrando que historicidade é tudo aquilo que o partilhante conta desde que nasceu até os dias atuais, tá? E mostra como ele vive essas sensações. O cuidado é muito importante quando se fala em sensações, tá? Se fala do corpo, de pele, da boca, dos ouvidos, etc. Então, ter cuidado quando ele menciona essas questões, tá? Então, quando o partilhante, pelas suas vivências, usa as palavras que indicam sensações para descrever ideias, isso significa que ele não está falando das sensações, tá? Então, vamos exemplificar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, quando sinto a mão de Deus tocar meu ombro, sinto o doce gosto do perdão, tá? Então, isto é uma maneira de exemplificar, né, colocando aí alternativas, tá? Na parte sensorial, ou seja, não sente a mão de Deus, né? Muita gente pode sentir, tá? Não sente, digamos, né, tocando mesmo, mas a pessoa tem aquela fé, a pessoa tem aquela sensação de fato, né, que sente a mão de Deus tocar meu ombro, e aí ele sente um doce gosto do perdão, certo? A boca macia da minha esposa me beijando, o sol queimando minhas costas. Então, tudo isso é sensorial, tá? Quando vou à praia, gosto de sentir o geladinho da água e a areia macia sob meus pés. A brisa suave das ideias, embalada, né, pelo amargo gosto da decepção. E quando cometo um erro, arde meu ombro, como o peso do pecado, né? Também tem aquela questão, a minha orelha está coçando, está vermelha, não sei o quê, né? Parece que tem alguém falando de mim e tal. Então, são sensações, tá? Quais as alternativas falam, né, das sensações? Se você marcou a letra B e C, está correto. Mais uma pequena pegadinha, a letra E também poderia ser assinalada, tá? Então, A, letra B, C e a letra E, sim. Tá? A letra D é a brisa suave das ideias, da decepção, não tem nada a ver, tá? Então, porque a brisa suave das ideias não é algo que você está ali relacionado a sentir, tá certo? Então, para a gente entender, quando eu sinto a mão de Deus tocar meu ombro, eu sinto o doce gosto do perdão, tá? A boca macia da minha esposa me beijando, o sol queimando minhas costas. Então, sensorial, certo? São sensações, tá? Quando vou à praia, gosto de sentir o geladinho da água, também é sensação, tá? A brisa suave das ideias então, é algo bem abstrato, tá? E também, desculpa, tá? A letra A também é abstrato, tá certo? Porque você não sente a mão, né, de Deus. A letra E, sim, tá? Quando cometo um erro, arde meu ombro, tá? Com o peso do pecado, tá certo? Nessa alternativa precisa a gente ter um exame mais próximo, tá, da pessoa, tá? Pois algumas pessoas sentem na carne o que é produzido pelas suas ideias. Neste caso, alternativas estariam apenas dependendo aí de enraizamentos, tá? Que é a gente pegar uma coisa com a outra e conseguir encaixar, digamos assim. Então, quando no momento da terapia estiver em dúvida, não tente a alternativa que lhe parece mais correta. Pergunte à pessoa, retomando, quando os conteúdos das sensações são colocados. Tá? Isto vai dar a você, né, a pessoa que está ali, né, ligada diretamente às sensações corporais, né, certo? Proprioceptivas mesmo. As abstrações são ideias que derivam das sensações, que depois disso derivam de outras ideias. E assim, né, se caminha em direções às ideias complexas. Quando a gente coloca, né, esse ponto, tá, meus amigos, a gente entende que o conteúdo das abstrações da pessoa cita-se aquilo que provém das suas ideias, tá? Pensamentos, às vezes devaneios, etc. Neste caso, temos que ter o cuidado para não misturar as abstrações, tá, com o sensorial,
certo? Lembrando que em cada contexto a pessoa estará se colocando de determinada maneira, digamos assim. E isso que vai determinar que o tópico pertence ou não, né, às frases, tá certo? A localização é tranquila quando a pessoa fala em ideias, imaginação, pensamento, né, elucubrações, juízos, etc. Provavelmente ela está ali, né, lidando com suas abstrações, como é a relação entre os dois tópicos. A filosofia tem uma história longa de discussões a respeito de aonde vêm as ideias, qual a função dos sentidos e assim por diante. Tá? E o filósofo clínico assume uma posição um pouco diferente. Ao invés de assumir uma posição de um filósofo, pode assumir a de todos ou nenhum. Isso é, mas depende muito, né, daquela pessoa que está atendendo, do seu partilhante. Por isso que cada partilhante é um universo, cada partilhante é um mundo. Eu não tenho que aplicar todos os tópicos, certo, que contém a filosofia clínica, porque é meio que impossível. Tá? Meio complicado até, certo? Mas um pode servir para um, outro servir para outro, então tem muito isso, tá? Como eu falei, cada pessoa tem uma forma diferente de relacionar suas sensações com as abstrações. Algumas pessoas são tão sensoriais que até mesmo para imaginarem determinado caminho, né, precisam de um mapa para sentirem um cheiro, né? Precisam estar, né, a presença do cheiro. Né? Então, deixa eu imaginar uma pizza, deixa eu sentir o cheiro mesmo. Então, bem sensoriais. Tá? Outras pessoas são tão abstratas que passam pelos dias, né, e o corpo é carregado junto, toma o café da manhã e não sente o gosto, anda pelo trânsito e sequer toma conhecimento do calor, do frio, certo? Então estão ali meio que, né, num momento bem dela mesmo. Então, quando vê, caramba, nem comer café, caramba, estava quente, não me aparei, tá? Então, tão abstratas que chega a ser nesse ponto, tá? E em cada um a relação é diferente, mas quanto maior for a ligação entre as sensações e as abstrações, mais a pessoa vai se afetar nessa questão da contingência do ambiente. Assim, se eu tenho, por exemplo, um sensorial ligado fortemente às abstrações, o que eu fizer nas minhas abstrações tem efeito no meu corpo, tá? E vai o que aí é o contrário também, né, encontra, né, partida. Para ilustrar, né, quando minha vida começa a dar errada, minha cabeça fica a mil. Logo se apresenta uma dor de cabeça e que não passa, uma pequena úlcera, né, ulceração. Assim, né, será diferente em cada um. Tá? Então, cada um vai sentir dor no estômago, outro sente dor de cabeça, outro vomita, outro, enfim, cada um tem seu tipo de, né, sensação, tá certo? E outro modo é quando uma pessoa está com dores e não consegue pensar, certo? Não consegue se concentrar. Isto porque, segundo ela, não tem como desligar os sentidos para realizar operações mentais. A gente vê muito isso. O que foi mostrado aqui é o suficiente para que você possa ter entendimento do que está fazendo. Mas, para entender melhor o funcionamento e a relação entre, né, os outros tópicos, há indicação de outras leituras, tá, que eu vou mostrar depois, que é preciso sim fazer. Tá? Que são os autores que eu vou citar aqui, serve para que você ter mais entendimento com base no que a gente falou aqui, certo? Que é as passagens da historicidade do partilhante, que são Locke, né, John Locke, Ensaio acerca do entendimento humano, tá um livro muito bom e vai dar não só uma contribuição forte, né, para a filosofia clínica, mas também vai fazer com que você possa ter ali várias concepções do entendimento do ser, né? David Hume, Investigação sobre o Entendimento Humano, muito bom também, né? George Berkeley, também Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, e 3 diálogos entre Hillas e Philonous, tá? Do Bertrand Russell.
a análise da mente, né, Descartes, e também eu não está aqui, mas eu vou citar, que é o discurso do método, tá, do Kant, Immanuel Kant, tá? E também a crítica da razão pura. Tá? Eu cito esses dois, não tem como não falar do Kant. É magnífico. Camaradas, é isto, tá, do tópico 3, certo? Fiquem, né, aguardando aí a próxima aula, 8, que o tópico 4, emoções. Esse é bem bacana. Então, esse tópico aqui, resumindo, ele mexe com a questão abstrata sensorial. Então, é saber se você entender a pessoa. Por isso que é magnífico a filosofia clínica, porque, veja só, um tópico relacionado a questões abstratas, né, e abstrata e sensorial. Ou seja, quando ela fala, você sente que ela é mais abstrata. Às vezes a pessoa, você está falando, você está imaginando que realmente, de fato, ela está sentindo aquilo. Mas é só a sensação dela, entendeu? Então, ela é como se ela, eu estou vivendo um grande amor e tal. Mas a pessoa às vezes nem existe, é só uma sensação. Cara, isso é magnífico, magnífico. Camaradas, curtam, compartilhem, peço que ajudem o canal a crescer e divulguem o máximo e fiquem atentos à próxima aula. Então, para a filosofia clínica e para que você possa se dar bem e ajudar aquele que você ama, que você gosta, acorde e lute.